Hoje vou falar sobre 5 ateus que deixaram de ser ateus por motivos assim bem interessantes. E nós vamos conhecer quais foram esses motivos. Antony Flew. Você por acaso sabe quem foi Antony Flew? Nem mesmo os ateus militantes de hoje em dia sabem quem foi Antony Flew. Essa galerinha aí do ateísmo militante não faz ideia de quem foi esse homem e da importância que ele teve para o movimento neo-ateísta. Antony Flew foi um filósofo e um grande debatedor ateísta. Inclusive ele chegou a debater com ninguém menos, ninguém mais que William Lane Craig, um dos maiores apologetas cristãos da atualidade, que já botou muito ateu militante aí para correr. E o Antony Flew teve coragem de debater com o Craig, e de igual para igual. Ou seja, o cara era realmente muito inteligente. E ele tinha uma argumentação assim bem filosófica, profunda, né? Coisa que o ateísmo atual não tem mais. Hoje, quando você debate com um ateu militante, a gente vê, né, que eles possuem um nível muito raso ali de argumentação. Geralmente começam a usar memes, né, risadinha, piadinha, insultos, falácias. É um bando de bobo, né, um bando de palhaço. Mas no passado, o ateísmo militante foi mais forte. Porque o ateísmo militante contava com gente como Antony Flew. E o Antony Flew ele passou décadas escrevendo sobre o ateísmo militante, escrevendo vários livros ali, contestando a existência de Deus. Ele era realmente muito conhecido entre os ateus militantes da época. Só que em 2004 ele deu uma notícia ali que foi devastadora para a comunidade ateísta. Ele disse que tinha deixado de ser ateu e que tinha passado a crer na existência de uma inteligência criadora, ou seja, um Deus. Mas o que levou Antony Flew a mudar de ideia? O que levou ele a passar a acreditar em Deus? Na verdade, gente, foi algo que os ateus jamais pensariam que poderia acontecer. Foi a própria ciência. Ou seja, a mesma ciência que os ateus dizem que transforma pessoas em ateus, tirou o Antony Flew do ateísmo. O que aconteceu foi o seguinte: o Antony Flew ele era muito bom ali em debates filosóficos, ele entendia tudo de filosofia, mas ele não entendia muito de ciência. Então ele foi estudar ciência mais a fundo. E o que aconteceu? Ele ficou impressionado com as novas descobertas no campo da biologia e da química. Pesquisas, né, sobre mecanismos internos das células, ou seja, bioquímica moderna, o estudo da vida a nível molecular, e mostra aquelas verdadeiras máquinas moleculares altamente sofisticadas. E nessas células a gente pode perceber algo que também chamou a atenção de Antony Flew, que é a complexidade integrada, ou seja, regularidades matematicamente precisas, universais e interligadas. Ou seja, foi demais para Antony Flew. Ele percebeu que tudo aquilo não poderia ser fruto do acaso, de acidente, como os ateus acham, né? Ele percebeu que deve sim existir uma inteligência por detrás de toda essa complexidade organizada, de toda essa maquinaria molecular. Isso é racional pensar assim, porque as evidências estão aí. E foi isso que fez com que Flew mudasse de ideia. E ele acabou confirmando o que um cientista muito conhecido disse anteriormente, que pouca ciência pode nos afastar de Deus, mas muita ciência com certeza nos aproxima de Deus. Quando a pessoa estuda a ciência a fundo, ela começa a perceber coisas que indicam que existe sim uma mente inteligente por detrás de tudo o que existe. Você já deve ter ouvido aquela frase que diz o seguinte: não existe ateu em um avião que está caindo, ou quando o pitbull pula a cerca, né? Não sei qual dos dois é pior. Pois é, isso aconteceu literalmente com um ateu militante chamado Dillon Biatson. O Dillon era um soldado australiano e ele pilotava ali um helicóptero durante um treinamento ali perto dos Emirados Árabes. E o helicóptero que ele estava pilotando sofreu uma pane e começou a cair. Foram apenas 10 segundos para que o helicóptero dele chegasse no solo.
E nesses 10 segundos, ele fez uma coisa que eu acho que ele imaginou que jamais faria na vida dele. Ele pediu ajuda a Deus. Ele orou pedindo ajuda. Ele disse assim: Deus, não me deixe morrer. E o helicóptero caiu. O colega dele, né, o copiloto dele ali, morreu, mas ele sobreviveu. E a partir daí, ele começou a estudar sobre Jesus Cristo, ele começou a buscar a verdade dos evangelhos e se converteu ao cristianismo. Então você é um ateuzão. Você tem certeza de que Deus não existe. Uma convicção assim religiosa de que Deus não existe. Mas você já parou para pensar que teu ateísmo não prova que Deus não existe? O teu ateísmo é mera opinião. É a tua visão de mundo. E visões de mundo, né, podem estar erradas. Opiniões podem estar erradas. E você apostaria a sua vida toda na tua opinião? Pois é, gente. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Conres, 1 a cada 4 ateus ora quando está passando por adversidades. Sim, gente, tem muito ateu que acaba orando quando está passando por adversidades. A gente nota que muitos desses ateus de internet não são ateus de verdade, né? São ateus, assim, eles se dizem ateus, mas na verdade são pessoas que são revoltadas com Deus. A gente nota isso pelos comentários. Eles expressam muito ódio quando vão falar de Deus. E é uma coisa ilógica ter ódio de um ser que você não acredita. Ou seja, eles demonstram ali, pelas próprias coisas que eles escrevem, que eles acreditam sim em Deus, mas são muito revoltados com Deus. Provavelmente passaram por algum problema na vida, sei lá, perderam algum parente que eles gostavam muito, perderam um emprego que eles gostavam muito, ou seja, alguma coisa ruim aconteceu na vida dessas pessoas e elas passaram a ter raiva de Deus. E raiva não é a mesma coisa que descrença. Só que eles se dizem descrentes. Só que são esses mesmos ateus que na hora da adversidade, na hora que o bicho pega, acabam clamando a Deus. Porque no fundo eles sabem que Deus existe. Tá bom? E foi isso que aconteceu com o senhor chamado Ivan de Oliveira Almeida. Um senhor de 66 anos. Ele tinha sido diagnosticado com aneurisma na aorta, lesão obstrutiva, insuficiência na válvula aórtica, disfunção do ventrículo esquerdo e direito e derrame pleural. Ou seja, ele já estava com o pé na cobra, muito problema, né? Os médicos chegaram nele e disseram: olha, você tem 1% de chance de sobreviver à cirurgia. Agora você imagina o que aconteceu na mente desse senhor, né? Ele tinha 99% de chances de morrer na cirurgia e apenas 1% de chance de ter sucesso na cirurgia. Então ele esqueceu o ateísmo dele, ele deixou aquela panca de ateuzão do lado e resolveu pedir ajuda a Deus, ao mesmo Deus que ele dizia não acreditar. E o que aconteceu? Deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. A cirurgia demorou ali cerca de 12 horas, mas no final correu tudo bem. E hoje o senhor Ivan se considera um milagre de Deus. Eu já vi vários ateus de internet dizendo que entendem de Bíblia mais do que teólogos, mais do que pastores, padres, apologetas. É interessante, né? O apologeta e o teólogo, eles passam a vida inteira estudando as escrituras a fundo. Eles estudam arqueologia, eles estudam história secular, hermenêutica, linguística. Ou seja, eles estudam tanto para depois chegar um ateuzinho que nem sabe escrever direito e dizer que entende mais de Bíblia que eles. E de fato, muitos ateus acham isso. Eles acham que eles é que entenderam a Bíblia. Por isso, eles se tornaram ateus. Eles acham que quem entende a Bíblia se torna ateu. Mas não foi isso que aconteceu com um ateu chamado Greg Lehman. Greg Lehman era um médico norte-americano. E ele tinha um vizinho religioso que ele não ia muito com a cara, né? É como um desenho dos Simpsons. O Homer Simpson, né, não gosta daquele vizinho religioso dele. Era mais ou menos assim. E ele tinha muita vontade de pegar a Bíblia e mostrar para esse vizinho dele as incongruências, né, as incoerências bíblicas.
Só que para isso ele precisava estudar a Bíblia primeiro, ele precisava ler, ele nunca tinha lido a Bíblia, né? Pelo menos não estudado a fundo. E ele começou a estudar, a se preparar ali para chegar no vizinho dele e mostrar as incoerências bíblicas dentro da própria Bíblia do vizinho dele. E ao estudar a Bíblia, ele começou a perceber muitas coisas interessantes. O que chamou a atenção dele, principalmente, né, foi a história de Lucas. Lucas era um médico. E o Greg Lehman, ele era acostumado a pensar nos médicos como pessoas que não acreditam em milagres. Só que Lucas era um médico que acreditava nos milagres de Jesus, era um seguidor de Jesus. Ele também ficou impressionado com a história de Paulo, que era um perseguidor da igreja e depois se converteu. E o Greg Lehman começou a fazer uma coisa interessante também. Ele começou a estudar todos os argumentos contra a ressurreição de Jesus. Todos. E ele chegou à conclusão de que nenhum desses argumentos tinha credibilidade. E assim ele acabou se convertendo ao cristianismo, depois de estudar para valer a Bíblia. A história de Lee Strobel é muito parecida com a história que eu acabei de citar. Mais uma vez, um ateu deixou de ser ateu simplesmente porque resolveu descolar o bumbum da cadeira e estudar. Estudo não mata, viu, ateus? Mas se você estudar, muito provavelmente você vai deixar de ser ateu. Tá bom? Bom, gente, o que aconteceu com o Lee Strobel? O Lee Strobel era um ateu convicto. E não era só isso, ele era anticristão também. Ele era realmente uma pessoa que se irritava muito com o cristianismo. Era um típico ateu militante de internet. Tá? Só que aconteceu uma coisa na vida dele que nenhum ateu militante quer. A esposa dele se converteu. Sim, a esposa dele conheceu uma vizinha e essa vizinha era cristã. E essa vizinha começou a falar de Jesus Cristo para a esposa de Strobel. E a esposa dele acabou se convertendo. E quando ele ficou sabendo que a esposa dele tinha se convertido, ele ficou louco. Ele realmente ficou muito bravo. Tanto é que ele chegou a conversar com a esposa dele sobre divórcio. Ele queria se divorciar da esposa simplesmente porque ela tinha se convertido. Olha que ponto a aversão da pessoa ao cristianismo, né, pode chegar. Só que ele começou a notar algumas mudanças na esposa dele. Sim, a esposa dele começou a apresentar mudanças positivas. E ele reconhecia que eram mudanças positivas. Só que mesmo assim, ele queria tirar a esposa dele dessa religião. E o que ele fez, né? Ele era jornalista investigativo. E ele usou ali as habilidades dele como jornalista investigativo para investigar a história de Jesus. Ele foi atrás ali de vários líderes religiosos, de estudiosos da Bíblia, apologetas, teólogos, e conversou com essas pessoas. Ele foi atrás ali de evidências e ele descobriu que a história de Jesus tem um ótimo suporte histórico, arqueológico, tem muita coisa ali que ele descobriu, coisas que ele jamais poderia imaginar sobre o cristianismo, e isso fez com que ele deixasse de ser ateu e hoje ele se considera um cristão firme, ok? Um cristão ali bem convicto da existência de Deus. Vou ficando por aqui, um abraço a vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por você ter assistido o vídeo, até o próximo.